Olá, Henrique, tudo bem? Olá, Wallace, tudo bem? Você me ouve, né? Tá. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar uns avisos e aí a gente começa, para dar tempo do pessoal entrar. Quero lembrar todo mundo da campanha da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que eles estão arrecadando donativos e dinheiro para ajudar nas comunidades em que eles atuam. E então eles pediram a ajuda da gente, bibliotecário, para divulgar, quem puder doar também. Lá na página deles, é @rnbc aqui no Instagram. E nada do meu computador ligar. Outro aviso é o livro da professora Daniela Spudeit e da Cláudia Souza, que é a página Bibliotecária em Construção aqui do Instagram. Também tá perto já do final do prazo, que é dia 1, mas ainda dá tempo de mandar, que elas vão registrar as práticas profissionais de bibliotecários e museólogos agora durante a pandemia. Então, quem também quiser mandar ou divulgar para pessoas interessadas, ou se você conhece aquele amiguinho que está com um trabalho legal aí, falar para ele publicar, né? Isso que é interessante esse registro. Tem mais algum recado? O pessoal tava perguntando do vídeo da entrevista da professora Castrião. A gente já tinha enviado para ela as perguntas, então quem comentou ontem não conseguiu ir, mas a gente tem uma notícia boa. A demora, inclusive, se deu em relação a isso. Ela já está numa situação melhor no sentido da cidade, ela já está mais próxima do Bogotá, com uma internet mais estável. Então talvez ela consiga até fazer ao vivo aqui com a gente. E aí não precisa ser pré-gravada. Mas a gente ainda está conversando com ela isso. Bom, meu computador não liga, então eu vou improvisar aqui. Hoje a nossa live é com o Henrique Muriel. Ele é professor lá da UFSC, da Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é a ciência da desinformação, inclusive um tema que chama muita atenção de todo mundo. Não vai abrir, não adianta. Então, professora, se você puder se apresentar, que eu não vou conseguir ler aqui, porque meu computador não está ligando, e já dar início à sua fala para a gente não perder muito tempo. Então é com você, eu vou desativar os comentários agora, daí eu volto com eles no final, espero com o Uhum, computador ligado, para as perguntas, tá bom? tudo bem. Olá, Wallace. Olá, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Sei que tem muita live por aí, mas é muito legal poder ficar aqui com vocês hoje. Vou falar sobre desinformação por motivos de população. Fiz um pequeno enquete aí nas minhas mídias sociais e ganhou desinformação. Não era o assunto que eu queria falar, mas se vocês tinham interesse, para mim não tem problema. Só que como sou eu quem vai falar, vou falar do meu jeito, tá? Vou falar de... Bem, primeiro vou contar uma historinha e depois vou dar um pouco a minha opinião sobre esse tipo de questões. Qual é o meu olhar sobre esse tipo de questões, tá? Então, para me apresentar, sou Henrique, sou professor do UCIM e professor do PIECIM, da UFSC, e sou editor também de Encontros Bíblia, de uma das revistas mais legais que temos de ciência da informação, que está fazendo muita coisa diferente ultimamente. Temos artigos de dados, temos fluxo contínuo, estamos fazendo muito trabalho sobre a revista e parece que está dando bons resultados. Bom, todos sabem já que vocês trataram o assunto da desinformação várias vezes, com vários profissionais, muitos deles falaram muito bem, e eu não pretendo ser concorrência deles. Então, a minha visão da desinformação vai ser um pouco diferente. Não vou fazer essas apresentações acadêmicas, que quase sempre a gente faz, vou fazer um pouco do meu jeito. Se alguém tiver interesse em uma apresentação mais acadêmica, pode entrar no meu site, henriquemuriel.com, Henrique sem H, importantíssimo, ou pode entrar também no YouTube, no meu canal de YouTube. Tem 2, 3 palestrinhas, 3 falas sobre essa informação, que talvez seja mais interessante para aqueles que precisam de uma fala um pouco mais acadêmica, porque essa de hoje não vai ser tanto assim. Bom, vou começar minha historinha, tá? Vamos lá. Essa história de um dia na vida de Lady Gaga. Por motivos de privacidade, coloquei esse nome.
uma aluna da disciplina Sociedade de Informação da UFSC. A Lady Gaga acordou com o alarme do relógio para ir para a aula. Por enquanto tomava o café da manhã, aproveitou para dar uma olhada nas redes sociais e no YouTube para ver uns vídeos aleatórios por aí. Tomou banho, escutando Spotify ou em Deezer, um desses aplicativos de música, escutando uma lista com músicas recomendadas, e antes de sair de casa, viu que era um pouco tarde. Então resolveu pegar um Uber para poder chegar à sala de aula. Já sabemos que em Floripa o tráfego é um pouco denso. Então, na hora de pedir o Uber, aconteceu que apareceu uma dessas mensagens de tarifa dinâmica ou alta demanda, uma coisa assim, né? Que muda um pouco o valor e você acaba pagando um pouco mais. No caminho para a universidade, o Waze, que era o aplicativo de GPS que tinha o carro, que tinha Uber, recomendou eles irem por um outro caminho. Mas, bom, tudo bom. Ele aproveitou para dar uma olhada aí nas notícias, para saber o que estava rolando no Brasil. E também para saber por quais motivos ia sofrer esse dia. Que às vezes a gente entra nas notícias só para saber qual é o motivo de sofrência do dia. Depois ela teve aula comigo, ela descreveu a aula como a melhor aula da história. E depois foi no centro da cidade de ônibus. Já sabemos que quando temos esse tipo de caminho, assim, que não temos nada para fazer, a gente entra nas mídias sociais. Então, ele entrou no Instagram, uns memes por aqui, umas fotos por lá, uma mensagem de seu tio, um tio muito chato, que enviou um meme assim de política, meio legal, meio não legal no grupo da família. Enfim, essas coisas que a gente faz quando não fazemos nada. Passando pelo centro da cidade, sentiu o cheiro de hambúrguer. Pensou, bom, hoje pode ser um bom dia para comer um maquicoiso. Depois, continuou seu caminho pelo centro da cidade, foi para uma loja de uma conhecida marca de esportes. Levava um tempo poupando para uns tênis e queria dar uma olhada nas ofertas. Ela tem um aplicativo desses de ofertas, né? E enviou uma mensagem aí falando, tem uma coisa interessante por aqui. Bom, entrou lá na loja. A loja tinha uma temperatura muito legal. Para aqueles que não conhecem Floripa, é bastante quente. Não é como o Nordeste, mas é uma cidade quente, assim, com muita umidade. Mas dentro das lojas é maravilhoso. A música é agradável, a temperatura é agradável. E a loja tem um cheiro muito agradável também. Esse cheiro de produto esporte novo, assim, bem legal, bem atraente. Quase tão bom quanto o cheirinho de livro novo, para aqueles que gostamos desse cheiro. Bom, continuou o passeio pelo centro da cidade e resolveu tomar um cafezinho em uma boa cafeteria. Um momento ótimo para ela, para dar uma olhada no Twitter, para ver as polêmicas do dia, para dar uma olhada nos hashtags, nas tendências do momento, compartilhar um pouco de indignação, fazendo um retweet de uma coisa que viu que ela ficou bem. E depois voltou para casa. Estou acabando já praticamente a historinha, só falta a parte final. Ela chegou a casa e resolveu estudar um pouco, tá? Estudar um pouco. E depois de estudar um pouco, assistir um filminho no Netflix e, enfim, fechar o dia como tantas vezes a gente fez. Ou ela fez, pelo menos, tá? Bom, o que tem a ver isso exatamente com desinformação? Seria uma boa pergunta para agora. Não tenho certeza, mas estava dando uma olhada no dicionário de Cambridge, no Cambridge Dictionary, que fala que desinformação é disseminação de informações falsas para enganar as pessoas. Tá. Disseminação de informações falsas para enganar as pessoas. Então vamos dar uma voltinha, vamos voltar com a história de nossa amiga Lady Gaga. Lembra que começou tomando um cafezinho, dando uma olhada nas redes sociais, uns vídeos no YouTube? Bom, as mídias sociais escolhem o que a gente vai ler. Basicamente isso. Tem um algoritmo que escolhe exatamente o que vai aparecer, em qual ordem vai aparecer. Qual é o critério que pode ter uma dessas grandes empresas? É uma grande empresa que procura lucro. A ideia desse tipo de empresa é que você fique o máximo de tempo possível na plataforma. Essa é a ideia da empresa. O que mais foi o que ela fez? Tem uma coisa muito legal. Se vocês tiverem interesse nas referências bibliográficas, vou colocar o estudo que Facebook, com a melhor intenção do mundo, fez um tempo atrás,
dizendo que eles podiam modificar os sentimentos das pessoas em função do que aparecia na timeline. E eles apresentaram um artigo científico muito bem apresentado e com muita alegria, até que perceberam que as pessoas não ficaram muito felizes de saberem isso. Mas se vocês quiserem, depois dá uma olhada aí na referência. E o que a gente pode falar do nosso amigo YouTube? É um site muito conhecido pela sua tendência à polarização nas recomendações de conteúdo. Quando a gente deixa rolar as recomendações, cada vez vai ser mais polarizado. Por exemplo, se a gente procurar vídeos sobre vegetarianos, em pouco tempo vamos ter uma recomendação de veganos, que é como um passo a mais do que a gente estava procurando. O mesmo acontece com as tendências políticas do YouTube. Depois, nossa amiga escutou uma lista de música recomendada. Bom, alguém escolhe essa lista de música, geralmente não é uma pessoa, e provavelmente a ideia da plataforma é que você fique o máximo de tempo e ter o máximo de lucro. Talvez alguma das músicas que coloca, só talvez, sejam aquelas músicas com as quais eles ganham mais dinheiro. Depois, nossa amiga pegou um Uber. Não sei se vocês sabem que Uber tem algumas práticas um pouco opacas. Uma delas é que quando você tem pouca bateria no telefone, é provável que a viagem custe um pouco mais, porque eles sabem que você está precisando de pegar um Uber. Também falamos do Waze. O Waze nos leva por aquele lugar que é o melhor lugar, né? Que ele acha que é o melhor. Nem sempre é assim, mas a gente obedece porque não temos certeza, não sabemos tanto quanto ele. O Waze me lembra um pouco ao jogo de Pokémon GO, que, bom, alguns especialistas calificaram esse jogo como o maior experimento de deslocamento social da história do ser humano. E é muito legal. Era muito legal ver como as pessoas iam a um determinado ponto. E também é curioso saber como alguns bares, restaurantes pagaram para ter um Pokémon perto ou dentro desse local também. Continuamos. Ela estava no carrinho, deu uma olhada nas manchetes. Eu falei, deu uma olhada nas notícias. E aqui vou colocar uma parte que não é científica, que é só uma experiência com meus alunos. Que praticamente todas as turmas eu pergunto, tá, o que vocês leem? Quanto vocês leem de notícias? Geralmente meus alunos o que leem são manchetes, não são notícias. Não é o mesmo. Não sei se vocês já perceberam que as manchetes cada vez são mais atraentes. São atraentes precisamente porque precisam de que você chegue e leia, mas você não lê. O que a gente faz é dar uma olhada nas manchetes e fechou. É um problema que, desde meu ponto de vista, é bastante sério, ainda mais se damos uma olhada nas estatísticas de leitura do país. Depois falei um pouco de Instagram, dos memes. Bom, os memes, que é um tipo de conteúdo bastante inocente para a maioria de nós, na verdade, desde o ponto de vista da desinformação, particularmente desinformação política ou desinformação contra algum país, algum grupo social, é um tipo de ferramenta que se utiliza para desumanizar o terceiro. Você, às vezes, ridiculariza até o oposto, até o contrário, a partir de memes, que são bastante inocentes e acabam sendo compartilhados por muitas pessoas, e, enfim, a vezes podem ser racistas, enfim. Continuar um pouco mais por aqui. Não sei se vocês perceberam também que falei do cheirinho. Falei do cheiro de McDonald's. Esse cheiro real é como cheira a comida. Esse cheiro vem da cozinha e sai para fora, para a porta do local. Bom, o que utilizam muitos locais são os difusores de cheiro. São uns, sabem, esses perfumes que a gente tem por aí para colocar na casa? Bom, tem locais que fazem isso, colocam esse perfume na rua. Desse jeito, você vai andando pela rua, cheira, tem esse cheiro de comida e tem vontade de comer. O mesmo acontece também em algumas lojas. Tem um estudo bem legal, que também vou colocar na referência sobre marketing, sobre como algumas empresas demonstraram, segundo elas, conseguem aumentar o número de vendas em função dos cheiros que colocam dentro da loja. Não sei se já perceberam que todas as lojas têm algum tipo de cheiro. Nem todas são bons, tá? Não sei se todos fizeram um estudo bem feito. Tem lojas que, no meu caso, eu não consigo nem entrar sequer, porque o cheiro não é muito agradável para mim. Quando entrou no Twitter e deu uma olhada nos hashtags, bom, a maior parte de hashtags de Twitter, ou pelo menos aqueles que são relacionados com questões políticas, geralmente são movimentados por bots, por cyborgs ou por pessoas que trabalham para uma determinada campanha a favor de.
uma sugestão para aqueles que utilizam Twitter. Não façam retweet de coisas que vocês não gostem. Não utilizem hashtags de coisas que vocês não gostem, porque utilizando esse hashtag, você está falando para o algoritmo que isso é relevante. Então, vai aparecer em mais lugares, vai ter maior visibilidade. Se você quiser fazer uma menção, não utilize esse hashtag, pode pegar uma fotinha, por exemplo, do hashtag e colocar no teu tweet, para evitar, pelo menos, que isso continue sendo uma bola gigante. E, por último, chega a casa e assiste um filme da Netflix. Bom, assistir às vezes é mentira, a gente fica mais tempo no catálogo do que assistindo. Mas imaginemos que conseguimos chegar até assistir ao filme. Vocês sabiam que o catálogo da Netflix é diferente em função de cada pessoa? Isto é, se você pegar seu amiguinho, seu namorado, seu gato, que tem a Netflix, tá? Se você pega e olha a Netflix dele e o teu, mesmo os filmes têm capas diferentes. Por quê? Bom, porque a Netflix te conhece ou acha que te conhece e vai te oferecer coisas em função do perfil que eles têm de vocês, que você não sabe qual é o perfil, mas se você gostar muito, por exemplo, de filmes da Marvel, de super-heróis, vai ter mais capas relacionadas com pessoas fortes, muito musculadas, com esse tipo de roupas de super-herói. Ou se você gostar, por exemplo, se você for gay, por exemplo, vai ter mais capas com homens sem camiseta. Uma outra curiosidade sobre a Netflix, já perceberam que é difícil de procurar dentro? Já perceberam que às vezes você procura um filme que viu passar a semana e já não está mais? Bom, é proposital. Isso não é um problema que eles têm de usabilidade, que eles não têm interesse em que a gente saiba exatamente qual é o catálogo que eles têm. Bom, deu para ver que tem alguma coisa a ver. Agora, a desinformação, já não estou focando só nessa parte aí de livro ou de artigo, estou focando em uma coisa um pouco diferente. A desinformação é uma coisa que a gente está experimentando há muito tempo. Em muitos outros sentidos, tá? Eu só foquei nessa parte de produtos, de serviços relacionados com a sociedade da informação. Porque, basicamente, praticamente todas as pessoas que estão aqui somos mais dessa parte de sociedade da informação, da era da internet, do que da era pré-internet. Por isso coloquei esse tipo de produtos. O mundo, como essa da historinha, parece que se está acomodando para que nós fiquemos contentes. Com todos esses produtos e serviços aí, agora, que foram feitos para que a gente fique contente, parece que agora mudou para a informação. A informação é um produto que tem que nos dar felicidade. É o que parece que está acontecendo hoje. Vou me fazer uma pergunta e vou me responder a pergunta. Como é que eu vejo a desinformação hoje? Bom, sabe quando a gente sai para a noite? A gente já conhecia alguém, mas estamos por aí pela noite, estamos aí com um copinho de água pela noite, um pouco dançando aí, e essa pessoa que a gente não gosta muito, começa a falar com a gente, está falando aí, eu tenho um gato muito bonito, você tem irmãos? Eu também tenho irmão. Sabe, começa esse papinho, chega um momento que essa percepção que tínhamos da pessoa já não é tão assim, já não é tão ruim. Talvez a pessoa é ruim igual, mas a nossa percepção vai mudando. A gente está sendo seduzido. Bom, o que parece que acontece hoje é que a desinformação nos está seduzindo de um jeito ou outro. Por quê? Entre outros motivos, porque a desinformação fala o que a gente quer que fale. E às vezes é até no momento certo que precisamos ouvir isso em concreto. A desinformação utiliza também nossa raiva, utiliza nossa indignação, nossas emoções mais primárias para nos manipular. O que mais faz essa desinformação? Parece que coloca você que é muito especial, que é muito importante, coloca você no centro do universo. E tudo, até a própria informação, até a própria realidade que representa essa informação, gira ao redor de você. Se fosse uma religião, eu já inventei um slogan para essa religião da desinformação. Você é a verdade. Que para aqueles que são um pouco mais velhos, talvez se lembrem daquele anúncio de La Garantía Soy Yo. Um anúncio um pouco antigo por aí, se alguém tiver interesse. Enfim, dê uma olhada porque é bastante curioso. Bom, toda essa situação que acabo de expor, assim, parece não, as mídias sociais amplificam e auxiliam essa tarefa de colocar no centro e de encher nosso ego. E agora a segunda parte e última parte, tá?
quando a gente está pensando em soluções com a desinformação, tem alguns elementos que parece, desde meu ponto de vista pelo menos, que às vezes estamos esquecendo. Primeiro e bem importante, a gente, nós como seres humanos, somos sistemas biológicos complexos, não somos máquinas. Mas sim, na geral a gente funciona bastante bem, mas temos numerosas limitações, entre elas, por exemplo, as percepções sensoriais que a gente tem. A gente enxerga dentro de um espectro de luz, mas não é todo o espectro de luz que existe. Ou a gente consegue ouvir um conjunto de ondas. Mas não todas as ondas que existem, só pegamos alguns espaços por aí, né? Um outro elemento, as emoções. Somos animais e a gente tem emoções, às vezes até percebemos que nossas emoções assim mais, a gente fala de irracionais, não sei se é o termo mais adequado, parece que tem o controle da máquina toda, tem nosso controle total e absoluto. Mais elementos que a gente deveria ter em conta quando pensamos em desinformação. A nossa bagagem cultural, nossa bagagem política, social, nossas crenças. Nós vemos o mundo com esses óculos. Com os óculos de tudo isso que a gente experimentou, aprender, todas as crenças que nós temos. E devemos ser conscientes disso. Certezas. A gente, os seres humanos, não gostamos de pensar. Já ouvi muitas vezes dando a entender que o ser humano adora pensar. Não gostamos de pensar, somos preguiçosos. A nossa tendência natural é poupar recursos. E se eu não penso, e alguém pensa por mim, estou poupando recursos. Tem uma frase bem interessante de Helena Matute, uma pesquisadora espanhola, que agora vou apresentar o livro dela para vocês, que diz que o desejo por narrativas ordenadas que ofereçam certeza e visões simplificadas do mundo pode proporcionar conforto e uma sensação de que a vida é mais manejável. E o último elemento que vou colocar aqui são os vieses, são as tendências. Temos muitíssimos vieses cognitivos. Entre eles, o viés ou a tendência de confirmação. Quando estou procurando informações, mesmo quando estou pesquisando, se estou pesquisando numa linha, muitas vezes o que a gente faz, voluntariamente ou não, é procurar artigos que confirmam o que a gente está procurando. Ou se somos contra um ponto de vista, vamos procurar artigos que sejam contra o ponto de vista. Se antes descobrimos outros que são em favor, nem sempre vamos utilizar, porque queremos confirmar o que a gente pretende dizer. Também temos, às vezes, opiniões e atitudes incoerentes, que não correspondem com o que pensamos de nós mesmos. Por exemplo, uma dissonância cognitiva, que é bem interessante. Um tempo atrás, em uma viagem que fiz no norte do país, o taxista falava algumas coisas um pouco estranhas. É um senhor um pouco estranho. É um senhor que falava que era a favor da família tradicional, mas ele abertamente, com desconhecidos, falou que fazia uso da prostituição, que tinha filhos com diferentes mulheres e que não passava pensão para os filhos. Tinha alguns filhos bem pequenos. Não passava pensão para os filhos, porque falou que se virem. Mas ele era totalmente a favor da família tradicional. Não sei quais serão as tradições do senhor, mas as que eu conhecia são um pouco diferentes, na verdade. Por último, para falar desses vieses também, existe o efeito Dunning-Kruger, que é o efeito de superioridade ilusória. É um fenômeno que leva um indivíduo com pouco conhecimento sobre um assunto a achar que sabe mais do que um especialista sobre o assunto. Mas tem um detalhe muito importante. A própria incompetência do indivíduo é tal que impede, às vezes, que perceba seus próprios erros. Isso é. Eu sou incompetente, acho que sei mais do que você, que é especialista, mas a minha própria incompetência não me permite entender que você sabe mais do que eu. Bom, para concluir, a desinformação, desde meu ponto de vista, é um fenômeno complexo, que precisa de soluções que provêm de diferentes áreas. E tem um outro elemento por aí bem interessante. A informação está ligada com a nossa identidade. Cada vez sentimos mais informação como se fosse uma coisa própria. Então, se alguém é contra mim, ou contra o que estou falando, é contra mim. Já é uma guerra. Uma recomendação por aqui, para quem tiver tempo, quem tiver vontade, é assistir ao documentário de A Terra é Plana, da Netflix. Em inglês é Behind the Curve, ou uma coisa assim, tá? E se alguém tiver interesse em assistir, tentem perceber qual é
a importância que tem na vida dessas pessoas, o tipo de ideias que eles defendem. Vejam como essas ideias formam parte da própria personalidade da pessoa, da própria identidade dessa pessoa. E se alguém falar uma coisa e falar que a Terra é redonda, está falando contra essa pessoa, está magoado pessoalmente. Desde meu ponto de vista, uma formação concreta, só formar em uma determinada coisa, não é suficiente, não é uma solução suficiente para o problema que a gente tem. A solução é bem complexa e tem que vir de diferentes linhas. A ideia dessa palestra de se chamar a ciência da desinformação é porque a desinformação está sendo estudada, em ocasiões até promovidas, por muitas áreas diferentes, desde a psicologia, passando pelo marketing, por alguns dos elementos que falava antes no marketing. Dá para entender como funciona a desinformação se a gente estudar a política internacional. Dá para ver desde diferentes linhas. Não é só uma coisa de informação, não é só uma coisa de jornalismo e não é só uma coisa da ciência da informação, desde meu ponto de vista. Até porque se a gente aprender a procurar informação, por exemplo, bom, eu posso aprender a procurar informação, mas o que não vou aprender é a ter a honestidade de reconhecer que eu errei no momento que eu errei, se alguma vez falei uma coisa que era fake. E por último, não esqueçam que a desinformação é uma estratégia organizada, feita por profissionais, custa muita grana e serve para explorar as nossas vulnerabilidades como seres humanos, sempre para obter algum tipo de benefício. Tudo bem? Muito obrigado, queridos. Tudo bem, professor, muito obrigado, a gente agradece. O pessoal aqui tá elogiando bastante. Inclusive, eles compilaram algumas perguntas que foram feitas no box antes que a gente Vou abriu. tentar responder, tá? Não sei se vou conseguir, só vou tentar. Sim. Gente, o Henrique está aberto para perguntas aqui, então quem quiser ir fazendo perguntas aqui embaixo, a equipe está anotando. Tá. A primeira pergunta que chegou foi como podemos enfrentar a desinformação entre os jovens? Não tem uma pergunta um pouco mais difícil, por favor? Exatamente. Quando a gente leu e viu a fala, foi exatamente o exemplo da história. É bem complexo, mas é complexo com jovens e com adultos e com tudo, na verdade. Depende da idade que tem as pessoas, depende de muitas variáveis, é bem difícil com jovens, porque às vezes chega um adulto e só pelo fato de ser adulto já é difícil que esse jovem aceite o que você está falando. Em linhas gerais, quando você tenta passar uma ideia, é fundamental que utilize a mesma linguagem do que a pessoa. Então, se eu vou para uma palestra acadêmica muito formal, eu vou tentar utilizar uma linguagem muito formal. Com vocês, dessa vez, me aproveitei um pouco para tentar utilizar uma linguagem um pouco diferente. Eu tento sempre rebaixar um pouco a linguagem quando não estou num contexto que precisa de uma linguagem muito elevada, porque senão as pessoas não vão entender. Os exemplos que eu geralmente utilizo são exemplos de coisas populares, assim, que as pessoas, em linhas gerais, entendem. Mas se fosse para um outro contexto onde as pessoas não têm TV, tem exemplos que não dá para colocar. Então, tem que tentar ficar no lugar da outra pessoa. Não é fácil, tá? Esse tipo de questões não são fáceis. Não tem a solução perfeita de tudo isso daqui. Sim. Inclusive, surgiu um comentário aqui agora que a gente também ficou curioso da equipe. Você disse que o tema exatamente que você queria falar não era esse, mas o pessoal votou porque você fez uma enquete lá. E qual era o tema? Era a Sociedade da Informação? Jamais vou falar. Jamais. Não quero ser preso. A segunda pergunta que já tinha chegado antes no box é se você considera que as headlines de jornais podem fazer parte dessa desinformação. Falamos das manchetes? Acredito que sim. Tá. Com certeza. As manchetes são uma loucura. Particularmente de alguns jornais, assim. As manchetes são clickbaits. Basicamente são iscas para que você morda aí rapidamente. São enganações. Tem muita manchete que não tem relação com o conteúdo. Mas são manchetes que atraem muito, que chamam muita atenção. E o objeto é precisamente isso. Eles querem que você entre. Porque eles tinham, e utilizar o presente, já não sei se dá para utilizar mais o presente. Mas antes tinham como objetivo que você entrasse para ganhar mais grana.
porque ganhavam por visitas. Agora está mudando um pouco o assunto, mas precisam que você entre, precisam que você esteja no site. E para isso, o que fazem? O que você quer. Você precisa de uma manchete que seja assim, uma manchete, porque a gente lê muitas coisas. Antes, quando falava, que perguntava para meus alunos quanto se leem, se não leem, desde o ponto de vista de jornais, tá? De jornais comuns, assim. A maior parte deles só lê manchetes e na hora de entrar na notícia, se esse jornal tiver tiver que ter uma conta, tiver que estar logado na conta, ou tiver que pagar, já não acessa mais. É um problema sério. Então, o que fazem os jornais? Cada vez mais atraente. E muitas vezes não se corresponde com a realidade. Sim. Uma outra pergunta que chegou aqui já nos comentários é se a desinformação alçou tão grande status em decorrência de uma educação falha. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas não sei se existe resposta para isso. Porque, por um lado, eu acredito que a educação serve, eu acredito que a educação pode melhorar os problemas que a gente tem. Por outro lado, não é só a educação, tá? Não é suficiente com a educação. Eu vejo que tenho alguns colegas até que repetem muito que a educação é a solução, e eu acho que a educação é uma das soluções, mas se só for educação, temos um problema bem sério, porque seria uma coisa assim como dizer, bom, vou utilizar o exemplo de um exemplo que é bem trágico, na verdade, mas que representa um preconceito que a gente tinha, que depois descobrimos que estava errado. Na Espanha, nos primeiros estudos de gênero, que começaram no país, se achava que aquelas mulheres que mais denunciavam a seu parceiro, quando o parceiro era agressivo com elas, se achava que as mulheres que mais... desculpem, agora. As mulheres que mais denunciavam se achavam que eram aquelas mulheres que tinham um nível educativo mais alto. Quando começaram os primeiros estudos de gênero no país, descobriram que isso não é certo. Que exatamente ao contrário. Por elas estarem em um nível mais alto, o que se esperava delas é que esse tipo de relacionamento estivesse resolvido. Porque uma pessoa que tem sucesso na vida, tem uma carreira acadêmica, é professora da universidade. Como é possível que uma mulher assim, o marido dela bata nela? Como é possível? Então, curiosamente, depois de ver os primeiros estudos, descobrimos que não funcionava assim exatamente. Eu não sei se com a educação funcionava de um jeito parecido. Às vezes se atribui o desconhecimento ou a desinformação a pessoas que têm um nível educativo mais alto e não é obrigatoriamente assim. Sim, a gente estava pensando aqui agora entre a gente, até porque os países que também têm alto índice educativo também têm várias coisas de desinformação, tipo a Finlândia, o Japão, enfim. Estados Unidos. Os Estados Unidos, sim. Uma outra pergunta que chegou é quais são as dicas para não cairmos na armadilha da desinformação nas redes? Bom, num dos meus vídeos de YouTube, vou fazer publicidade, tá? Se inscreva no meu canal, que é o que fazem os youtubers. Ainda não aprendi a fazer bem, estou aprendendo aí o negócio. Tem um dos vídeos que apresenta algumas possíveis soluções. Bom, eu apresento como soluções, mas é fake, tá? É como o título dessa palestra aqui, desse papo aqui, é fake, não é certo. São algumas linhas a partir das quais eu entendo que a gente deveria trabalhar. E existem várias diferentes. Sugiro dar uma olhada por aí, porque sí que tento apresentar algumas soluções. Uma delas é a educação, claro, porque é preciso. Mas outra delas devem ser os algoritmos. Devemos trabalhar com os algoritmos. É muito interessante ver o que o Facebook opina sobre desinformação. Porque é muito interessante ver a quantidade de grana que o Facebook ganha com isso. Ontem ou anteontem saiu uma notícia do Washington Post falando sobre o Facebook que eles sabiam desde 2018, mais ou menos, que o sistema de recomendações deles, sistema de recomendações de grupos que o Facebook tem, polariza aún mais as pessoas. Eles sabiam perfeitamente. Sabe o que falaram? Bom, mas eles sabiam que isso engajava mais as pessoas. Mais engajamento significa mais tempo na plataforma. Mais tempo na plataforma significa que te conhecem mais. E se te conhecem mais, ganham muito mais com vocês. Então, eles preferiram ter grana a tentar procurar alguma solução, pelo menos, contra
contra a desinformação. De qualquer jeito, podem dar uma olhada por aí. Tem algumas propostas a mais, mas não tem nada definitivo, tá? Sim. Uma outra pergunta que chegou já dos comentários também é se você acha que a desinformação é a grande ferramenta da onda conservadora que se instaurou no Brasil. Bom, eu não acho. Os relatórios internacionais falam. Eu não sou ninguém porque também nem consigo acompanhar muito a política brasileira. É bem difícil de entender para um estrangeiro, tá? Bem complexo mesmo. Mas os relatórios internacionais apontam a isso. Aqueles países que tiveram por atrás governos com a mão de Steve Bannon, em concreto, bom, os partidos que esse senhor apoia são partidos que trabalham fortissimamente a desinformação. Isso é um fato relatado por muitos relatórios internacionais, não por mim. Só estou reproduzindo o que já li. Sim. Outra também dos comentários é o que fazer diante desse contexto de desinformação e infodemia na sociedade? No qual surge outra pergunta: qual o papel da ciência da informação neste contexto? Bom, a gente trabalha com informação. Talvez a gente deveria tentar fazer uma deconstrução. Sabem, no começo, quando primeiro pensei o título e depois pensei o que ia falar, porque como eu queria falar outra coisa, o título foi maravilhoso, tá? Eu sempre preciso de auxílio para os títulos, tenho um assistente em títulos de palestras. O título ficou tão legal que depois comecei a preencher o conteúdo. Mas, enfim, o que eu fiz foi pegar a definição de ciência da informação e tentei fazer uma deconstrução a partir daí. Mas percebi que não era legal, que não estava gostando do que estava acontecendo aqui, não conseguia pegar, porque no fundo a ciência da desinformação, se a gente pensar que existe uma definição real, só utiliza alguns dos elementos da definição de ciência da informação. Mas esses elementos que utiliza, os utiliza muito bem mesmo. Por exemplo, quando a gente faz uma campanha de desinformação, não temos as ideias prontas. Temos um conjunto de ideias. Vamos atacar aos altos, aos que têm cabelo comprido, aos que têm pouca barba, tem vários elementos aí. Fazem um teste gigante com muitas pessoas e veem qual deles funciona. A partir daí, voltam a fazer campanhas uma e outra vez com micro-targeting, com objetivos muito pequenos para ver qual deles está funcionando cada vez mais incisivo, até chegar ao ponto exato que vai te mexer, que você vai ficar bem chateado. Meu Deus, esses caras aí, estrangeiros roubam nossos trabalhos, essas mulheres, esses gatos, esses cachorros. Talvez para a próxima vou pensar sobre isso aí. Sim. Aí perguntaram exatamente do título. A ciência da desinformação é um produto da ciência da desinformação? Ou melhor, a ciência da desinformação é um produto da sociedade da informação? Nunca pensei. Não saberia o que dizer, nunca pensei sobre isso aí. Bom, tem muita relação com a sociedade da informação, com certeza. Porque na sociedade da informação, a matéria-prima, que a gente sempre conta, a matéria-prima é a informação. Então, por um lado, tem a ver, não sei se é um produto, não sei se é uma consequência, não saberia dizer, não saberia colocar a palavra exata para fazer essa relação, mas que tem ligação sem dúvida nenhuma. A gente utiliza muito, não sei se perceberam na historinha, que mais as coisas que vou deixando por aí. Deixei várias coisas por aí. Uma delas, que me esqueci de falar, mas que geralmente faço na sala de aula, é a divisão entre a historinha e quando eu começo a falar outro assunto. Né? Depois de contar toda a historinha. Na verdade, eu sempre deixo alguma mensagem por aí, por se o aluno tiver interesse em pensar um pouco sobre o assunto. Nessa parte aí tinha pensado sobre livre-arbítrio. No fundo, você foi seduzido pelas notícias que te vão aparecendo no teu feed. Você foi seduzido pelos vídeos que foi recomendado, pela música que foi recomendada, por um monte de coisas, pelo cheiro quando andava pela rua, Mas será que a gente tem livre-arbítrio? É um desses elementos que eu vou deixando aí, sempre com a esperança de que quando o aluno chega a casa, talvez faça um clique, assim, mas putz, mas aquela história aí do livre-arbítrio,
Mas geralmente não profundizo nisso aí, porque não é meu objeto profundizar nessa parte aí. Meu objeto é simplesmente ter uma ideia um pouco geral sobre esse tipo de questão. Acho que não estou respondendo a tua pergunta, mas Eu diria até que o seu objeto é gerar mais dúvidas, né? é isso Provocar a mesmo. gente a fazer mais dúvidas, sim. Ah, há algo a dizer sobre a desinformação e classes sociais? Bom, nada que não seja preconceituoso. Que é o mesmo que falava antes. A gente tinha uma ideia sobre violência machista na Espanha. Depois dos primeiros estudos, descobrimos que era preconceito que a gente tinha. Não era o que parecia. Então, não conseguiria dar uma resposta sem colocar aqui os preconceitos no meio. De entrada, o que qualquer pessoa que goste de educação pensaria é: pessoas que têm menos acesso à educação provavelmente vão ser mais suscetíveis a. Desde meu ponto de vista, embora é uma frase que assim genérica possa ter uma parte de verdade, é uma parte que tem preconceito, tem uma carga de preconceito grande, se pensamos que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump ganhou, e não ganhou só porque pessoas de baixa renda, ou de baixo nível educativo, blá, 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 votassem nele. Pessoas de alto nível também votaram nele. Pessoas que tinham altas competências, pessoas com carreiras, pessoas com... também votaram nele. Então, não sei se dá para fazer essa ligação, não. Sim. E aí perguntaram até mais de uma vez qual a definição de desinformação. Dê uma olhada por aí nas palestras. Não quis trazer nada disso, absolutamente nada disso, precisamente. Eu peguei só essa definição de dicionário de Cambridge, porque é muito abrangente. Porque é uma definição que dá para colocar muitas coisas diferentes. Não só o que a gente sempre fala, mas de qualquer jeito, eu assisti a palestra que vocês fizeram com Araújo. Ele falou maravilhosamente. Não sou ninguém para me comparar com o que ele falou. Sugiro que volte a dar uma olhada na palestra dele, porque para esse tipo de questões é bem mais certeiras, bem mais legal. Inclusive também aproveitando o momento para fazer propaganda, está disponível lá no YouTube do canal do projeto. Tá. E desinformação tem a ver com sentimentos e emoções. Por isso, até mesmo pessoas de autoescolaridade podem cair na desinformação? Com certeza absoluta. E vou aproveitar para fazer publicidade de um livro que não tem nada a ver, não é meu livro, é um livro de uma pesquisadora espanhola, uma senhora que já tem alguns anos de pesquisa, faz livros bem legais, tá? E além disso, o livro é bem bonito, pelo menos a capinha está bem legal. O título é Nossa Mente Nos Engana, está em espanhol, claro, porque comprei na Espanha. É um livro bem legal. Ela é psicóloga cognitiva, se não lembro mal. Eu acho que o que ela estudou fala dos problemas que a gente tem. E a gente tem muitíssimos problemas. A gente tem muitíssimos vieses. Não é uma listagem de vieses, até ela avisa no começo, olha, não é uma listagem das tendências erradas que a gente tem, mas sim que ela tem uma historinha e vai, a partir dessa historinha, contando um monte de coisas. E vou aproveitar, por enquanto você vai pensando na próxima pergunta, para fazer um comentário aqui sobre o livro, um dos pontos do livro, que fala uma coisa bem curiosa, na verdade. Diz que as preferências políticas modificam as lembranças que a gente tem. Fizeram um estudo em 2013 nos Estados Unidos e perceberam isso, que em função de tua preferência política, uma lembrança que você tinha pode mudar. É uma coisa assustadora totalmente, porque particularmente aqueles que pensávamos que a educação melhora, sim, mas é que nosso cérebro, quando pensamos na nossa memória, por exemplo, a nossa memória não é uma memória como um HD, embora seja a comparação mais comum. A memória é simplesmente uma orientação para tomar decisões. A partir do que a gente conhece no passado, uma decisão no presente para sobreviver no futuro. Isso é uma definição da memória. Não é esse lugar onde se armazena exatamente o que aconteceu. Não sei se acontece com vocês nas suas vidas. Não sei se vocês têm lembranças que são falsas,
que são fake. Lembranças de quando vocês eram crianças, adolescentes, que vocês se lembram perfeitamente que aconteceu uma coisa e talvez um dia falando com sua mãe, seu pai, seu irmão, descobriram que isso nunca aconteceu, que isso é uma lembrança que temos por aí. Sim. Tá, uma pergunta foi se nesse momento nós estamos vendo as ações relacionadas às tentativas de desmantelamento do gabinete do ódio, enquanto a rede de desinformação e propagação de fake news para atacar nossas instituições. No entanto, de certo modo, os próprios órgãos por trás dessa investigação e seus atores são produtos e consumidores de fake news e desinformação. Poderia comentar? Poderia. É um pouco complexo, porque a gente precisa ter certezas absolutas para poder viver. Mas talvez não existam tantas certezas absolutas. A gente tem que aprender a navegar sobre a realidade, que é o que a ciência faz. A ciência determina que está errado, a ciência não determina. A ciência aponta que a realidade pode ser interpretada desse determinado jeito. Por exemplo, a ciência interpreta que para curar a doença X, precisamos utilizar um determinado remédio Y. Então a gente faz isso. Daqui a uns anos, é muito provável que a ciência fale. Olha, ok, alguns cientistas falam, olha, esse remédio pode ser melhorado se a gente fizer isso aí. Tá, então a gente tem que ir se adaptando. Essa ideia de que as coisas são absolutamente fixas, bom, talvez não seja exatamente assim, mas eu entendo que é um pouco complexo. Agora, com essa história aqui da epidemia na Espanha, tinha algumas pessoas que não entendiam porque o responsável por falar com a população, que é um cientista especialista em epidemiologia, que já trabalhou em vários países, em diferentes tipos de epidemia, um cara com muitíssima experiência, tinha pessoas que não entendiam por que os critérios mudavam. Porque hoje tenho que lavar as mãos com não sei o quê e amanhã preciso utilizar máscara. Bom, existem diferentes questões desde o ponto de vista da logística, que às vezes não temos suficientes produtos, e questões desde o ponto de vista da ciência, que às vezes vai mudando o que a gente precisa. Isto é, há aproximadamente um mês eu compartilhei nas minhas mídias sociais um relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que falava que eles não podiam nem recomendar, nem não recomendar a utilização de máscaras para a população geral. E eles falavam com muita clareza. Não podemos nem sim, nem não. Às vezes, com o passar do tempo, tem novos estudos que recomendam que sim ou não, ou recomendam que sim para uma parte da população e não para crianças, ou não para pessoas mais velhas, ou não para pessoas com asma, ou, enfim, vai mudando um pouco. Talvez a gente deve começar a aceitar um pouco que a realidade não é sempre tão fixa quanto pensávamos. Bauman falava da liquidez, do líquido, todo era líquido para ele, sem chegar a esse extremo. Mas talvez a gente deve aceitar que as coisas podem ir mudando aos poucos. Sim. Qual a relação da desinformação com a informação descontextualizada e as fake news? Geralmente tento não falar de fake news, só falo porque, ou só utilizo esse termo porque as pessoas entendem, porque já virou parte das falas comuns das pessoas. Eu acho que é mais interessante a desinformação, porque é muito mais abrangente. Hoje, por exemplo, fiz uma aproximação à desinformação desde um ponto de vista bem diferente, que não é só informação textual ou de mídia, é uma coisa que pode ser considerada um pouco mais abrangente, até. A partir das percepções sensoriais, podemos ter, às vezes, desinformação. Pode me repetir a pergunta? Vou ver como consigo... Qual a relação da desinformação com a informação descontextualizada e as fake news? Informação descontextualizada pode ser uma fake news. Pode ser desinformação. Vou pular a parte do conceito de fake news, tá? Vou falar só de desinformação, que me sinto mais confortável falando disso, na verdade. Desinformação pode ser praticamente qualquer coisa, que depende do contexto, depende do que a gente precise, depende de onde a gente esteja,
depende de nossa sociedade, depende do nosso contexto cultural, uma coisa pode ser desinformação ou não. Mas depende, porque a desinformação depende do conceito de verdade que a gente tem. Quando, em um trabalho que estava fazendo, orientando-me um pouco tempo atrás, o Jonatas, meses atrás, quando ele revisou na literatura científica quais eram as propostas para lutar contra a desinformação, uma das mais preocupantes são aquelas relacionadas com a censura, ou com aquelas relacionadas com regular a verdade. A verdade, às vezes, depende um pouco do contexto onde a gente esteja. Na verdade, nem sempre é exatamente sim ou exatamente não. Terceirizar. Essa determinação do que é verdade para um órgão externo é um pouco complexo, é um pouco difícil. É certo que o que a gente pode fazer é evitar discursos de ódio, por exemplo. Aquelas pessoas que falam muito agressivamente contra terceiros, contra grupos sociais, esse tipo de coisa pode ser evitada. Mas que alguém te fale o que é verdade é um pouco mais difícil. Tá. Se o combate da informação não é necessariamente... Não, pera. Se o combate da desinformação não é necessariamente feito por meio da educação, como é feito? Por construção de mais políticas de informação? Bom, primeiro porque o que deveria talvez existir na sociedade, desde meu ponto de vista, não é só a educação que vai ensinar a uma pessoa como ler um texto, que é muito importante, logicamente, ou como encontrar um determinado texto, um determinado ponto de vista. Não é só isso. Deve ser uma coisa muito mais abrangente. Dentro dessa abrangência, deveria estar talvez aqueles ideais humanistas da ciência, de como que a gente enxerga a ciência, como que a gente consegue melhorar a ciência. Tenho percebido nos últimos tempos que tem muitas pessoas que não conseguem diferenciar uma opinião de um argumento. Acham que a sua opinião já é um argumento, e isso não funciona assim. Um argumento tem que ter uma base atrás, tem que estar justificado. Poderíamos dizer que um argumento é isso que utilizamos em um artigo científico, e uma opinião é isso que utilizamos quando estamos no bar, tomando uma cervejinha com os colegas. Poderia ser uma boa comparação. Sim, eu vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando. Tá. A ONU lançou uma campanha Verified, sei lá. Uma iniciativa que pretende combater a desinformação no contexto da pandemia, com participação voluntária da sociedade. Esse tipo de iniciativa pode ser eficaz? Não conheço a campanha. Não tenho ideia porque não conheço a campanha. Não saberia te responder. Eu acho que é bastante positivo quando a gente consegue popularizar a ciência. Conseguimos fazer divulgação científica e que a ciência chegue o mais distante possível. Eu faço algumas ações nos contextos onde eu estou feliz, por exemplo, com a minha família. Quando minha mãe tem alguma dúvida, eu sempre falo para ela, antes de repassar uma coisa que você não tem certeza absoluta, envia no grupo da família e eu vou dar uma olhada. Posso dar uma olhada, posso ver quem é, de onde sai essa pessoa. Uns dias atrás, só para que saiba, tá, o nível que estamos aqui já de loucuragem, uns dias atrás ela compartilhou um vídeo que fazia todo o sentido do mundo. Um senhor de uns 50 e tantos anos, um senhor bonitão, assim, com uma voz grave, tinha voz de médico, assim, de médico antigo, de seriado. O senhor parecia, eu não sei se ele é um ator, não sei se ele é médico, não sei o que ele é, mas ele parecia médico, efetivamente. Um vídeo de uns 5 minutos aproximadamente, falando sobre que a pandemia agora vai ter um novo vírus, uma mutação, não sei o quê. Alguma coisa no vídeo. O vídeo estava bom, tá? Não tinha nada errado no vídeo. Até a fala dele era um pouco estranha, mas, bom, dá para ser aceitável. Então, resolvi entrar em um outro vídeo. Só para ter uma ideia, porque vi que o nome do canal era estranho. Era a única coisa estranha. O nome do canal era um pouco alarmista, assim, um pouco de chamar muita atenção. Bom, entro no outro vídeo. Por coincidência, vi que tinha vários anúncios. Passei assim, para ver mais na frente. E vejo que o senhor está falando com uma senhora. E estão falando da Ouija, essa coisa assim das letras para falar com os mortos, e também do pêndulo.
de um pêndulo que diz sim ou não porque fala com os espíritos não sei o quê. Olha, a minha sugestão para minha mãe é, embora esse vídeo talvez seja certo, eu sugiro que não repasse vídeos desse tipo de pessoas, porque talvez alguém, olhando esse vídeo que é certo, vai achar que o outro vídeo também é certo. Essa é uma das muitas estratégias que existem com desinformação, fazer vídeos que não são desinformação. Uma das outras estratégias, assim, legais, que pra gente é legal, são os memes, são muitíssimo utilizados na desinformação. Às vezes passam por uma coisa de criança, e muitas vezes, se você olhar o meme desde um ponto de vista um pouco mais distante, vai ver que às vezes é racista, é xenófobo, enfim. Sim, professor, a gente tem 4 minutos antes do Instagram derrubar a gente. E eu já queria agradecer, a gente gostou muito, foi muito leve. Acho que foi a proposta mesmo. O pessoal também está agradecendo aí e parabenizando. Eu não consigo enxergar direito os comentários. Queria lembrar todo mundo que a live de amanhã é com a professora Marta Lígia Pomin Valentim, professora da Unesp. E o tema é gestão do conhecimento no âmbito da ciência da informação. Então também está todo mundo convidado. Lembrar todo mundo também dos vídeos do YouTube. O professor o Henrique falou que também tem vídeos lá no canal dele. Eu inclusive já vi uma palestra que eu tinha perdido. Então também entrem lá, quem quiser saber definições mais científicas, como ele disse. E, bom, a gente tem agora 3 minutos. Eu deixo esse momento final para você fazer suas considerações, seus agradecimentos e sua mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente até agora. Bom, primeiro vou fazer uma coisa um pouco mais estranha. Vou responder uma pergunta que alguém fez ontem para Fernando, que eu estive assistindo. Alguém perguntou que se a gente não tiver mídias sociais, se isso é suficiente para ter privacidade. Eu acho que ele não respondeu, não me lembro, porque não lembro se você leu a pergunta, na verdade. Eu li a pergunta e pensei, não. O fato de não ter mídia social não significa que você não seja perseguido. Mas de jeito nenhum, não tem como, tá? Talvez o único jeito que a gente tem de ter um pouco de privacidade é utilizar um navegador que respeita um pouco a privacidade e utilizar uma rede como Tor. É o único jeito de ter um pouco de privacidade. Mas, enfim, só para aproveitar, que achei muito engraçada a pergunta, e uma das coisas que eu falo na minha disciplina, Sociedade de Informação, que é o mesmo nome da disciplina do Fernando, por isso eu queria responder a pergunta. Não, simplesmente agradecer. Agradeço muito o convite. A gente já sente um pouco de falta de aulas, mas eu acho que esse tipo de evento assim é um pouco mais legal também, porque a gente consegue falar de um jeito um pouco mais tranquilo de algumas questões. Pelo menos eu prefiro falar desse jeito, assim, nesse tipo de fala. Gostaria muito de agradecer você pelo esforço que você faz todos os dias aqui, fazendo os papos, contatando com todos nós, organizando tudo isso. Você e a sua equipe, claro. E nada mais, muito obrigado, tá? Sim, professor, já subiu a barra aqui do 1 minuto. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, lembrar esses vídeos, então acessem lá. Acho que teve gente que escreveu ali de referências, eu acho que tem lá no site do professor, mas se você também quiser mandar, a gente também publica. Já publiquei no meu site, publiquei essa fala com tudo o que falei praticamente e as referências também. Isso. Então, boa noite, a gente fica em casa e vamos continuar tentando estudar aí, tentar manter são todo mundo. E a gente volta amanhã com a professora Marta Valentim, lá da Unesp. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Henrique. Tchau, tchau, obrigado.